é a seguinte, ó. Bom, ela é no mínimo curiosa. E aí, no máximo, a gente vai descobrir a partir do que o Caio vai nos dizer. Então, é o seguinte. Você tem lá seus 69 anos. E aí, um belo dia, você acorda, se olha no espelho, fica empolgado com o que vê, se sente bem. E aí, você diz o seguinte. Bom, eu vou pro cartório para que nos meus documentos esteja registrado que eu tenho 49 anos. Ué? Essa é uma história venérea, como diria o outro lá. Ela é verídica. É do Silvio Santos a história? É do Silvio Santos, Paulinha? Conta pra gente, de quem é a história? Não é do Silvio. Não é? É do Emil Hatelband. Acho que é assim que fala. É esse cara que vocês estão vendo na foto aí na transmissão, que realmente está muito bem posto, não é verdade? Está aí todo galã, todo gatão, para a sua idade de 69, mas se sentindo com 49, né, Aros? E aí, não é só isso não, querido. Ele se sente até, de certa forma, discriminado por ter 69. Inclusive lá, durante as discussões que aconteceram, né, a respeito desse pedido que ele fez, ele diz que se sentia rejeitado por todo mundo, né? Porque, por exemplo, no Tinder, muita gente já nem queria saber dele. Olha só. Pela idade. E até para conseguir emprego era muito difícil, porque a idade dele ali, real, acabava prejudicando ele nessa hora, né? Então ele se dizia também prejudicado por isso. E considerava que, da mesma forma como, por exemplo, a mudança de gênero, ele poderia muito bem se sentir com menos de 20 anos, né? Ser discriminado com isso e pedir aí o menos 20 na sua documentação e tal. Enfim, era isso que ele queria. Não rolou, Carlos Aros. Não rolou? Não. Poxa. Ah, que ridículo. Primeiro que essa parte da discriminação, os caras falaram, olha, desculpa, Querido. pode estar chato pra você, mas tem outras formas aí de você buscar os seus direitos. Claro. Enfim, não vamos entrar aí nessa Nascendo categoria. de novo, né? E depois que essa questão de gênero e de idade são muito diferentes, né? Porque ele pode se sentir com 20 anos a menos, mas a questão da idade, você não pode subir com 20 anos da vida de uma pessoa. Mesmo porque a idade também te determina algumas coisas. Por exemplo, qual a idade que você vai votar, né? Qual a idade que você vai se aposentar. É tudo por idade, Tem né? 20 O anos aí gênero de não imposto tem de renda, nenhuma né? Exatamente. questão a respeito disso. Não, você volta pra uma idade que você fique na maioridade, né? A gente espera isso, pelo menos. Ninguém vai virar... Eu quero voltar com pros 15. 15, né? Já pensou? Gente, mas abre um precedente, né? Mas Se eu eles acho. deixam o cara votar de 69 pra 49, Pô, imagina o amanhã caos eu que vou isso lá não com geraria. 12 e falo, me sinto com 22. E aí, Gostaria de estar tendo Bom, 22, não sabe? tinha Assim, pensado sei por esse lá. lado. bom, ele seguiu com a vida ou ele segue brigando? Não, ele diz que tem muita gente, assim como ele, que não se identifica Vai com criar a um idade instituto. que tem e que, Gente, mas o entendeu? Isso é uma importante, se questão. ele se sente com 49, tá ótimo. Uma coisa é você se sentir, você se portar com uma idade, né? O espírito dos Jovem, 49 né? anos. Não, mas, Jovem pra mas cima. a questão Agora, dele não você é querer como registrar eu me isso- sinto, mas como o mundo me percebe. Exatamente. A questão dele é outra. É. A questão é que assim, ó. Desculpa. Se o problema é o Tinder, se você compra o pacotinho Plus lá do Tinder, você não precisa colocar a idade. Fica a Pode dica, ser. Emily. Ou você pode usar uma plataforma adequada É. pra idade. Tem plataformas de relacionamento pra Já pessoas vai com lá. mais de 50. Ah, não, assim. Ares, mas mandar pra né? direita É, e pra por esquerda é faixa mais etária. prático. Ah, você sei tá lá lá. no busão, ó, em qualquer lugar. Segundo, que tem gente que prefira coroas. Agora, é a minha vez de ser conservador nessa bancada. Vai. Olha só, hein? Ó, Pausa pra este momento. Pausa dramática. não, é que de verdade. A gente sabe que os gêneros podem ser fluidos. Isso já não é uma questão. Isso já tá mais que esclarecido. E que bom que a gente tá avançando nesse momento. Mas nem tudo precisa ser fluido. A idade, ela é um número. Números não mudam assim. Você tem lugar de fala? Pra idade, tem, porque eu já sou balzaquiano. Aí, tem uma outra coisa que me chama muita atenção, que isso me lembrou um pouco o caso da Rachel Dolezal, nos Estados Unidos. Porque tem algumas pessoas que têm insistido na transetnia. Ou seja, que são brancas e se sentem como negras. Porque querem colar lá numa causa específica. Não dá, gente. Você pode ser pró uma causa, mas você não vai conseguir mudar a sua cor de pele nesse sentido. Você não vai conseguir mudar a sua herança cultural, inclusive. Ou sua herança genética, pra não dizer assim. Então,
Os conceitos fluidos, eles são conceitos muito bem-vindos, mas com limites, né? Não dá pra mudar a idade assim. Eu seria o primeiro a pegar essa fila, porque eu queria voltar a produzir colágeno com a intensidade que eu produzia aos 25, mas não dá. Bom, Bom, e temos aí o cara tava ali observando, tomando nota. O Caio, e aí, vai? Ela é no E assim, mínimo curiosa, e no máximo? Vai até 10h30 agora, Acima de tudo, foi uma vitória da biologia, né? Então, a gente tem o deus Cronos aí se regozijando no Tártaro, para onde Zeus baniu ele, né? Enfim, esse desejo aí de postergar a passagem do tempo a qualquer custo, né? Chegando até as vias burocráticas, né? Lembrou uma máxima do Benjamin Franklin, né? O famoso cientista e herói da Revolução Americana, diplomata. Você pode atrasar, você pode adiar, mas o tempo não. Não tem como mudar isso. Mas tem um aspecto jurídico interessante, né? Então, aqui é uma contraposição clara, como você bem colocou, Aros, de sentimentos contra fatos. É simples assim. Então, o meu direito subjetivo, né, de não me sentir ofendido deve prevalecer sobre os dados objetivos da realidade? Esse é o grande questionamento. Então, qual foi o motivo para ele pedir esse rejuvenescimento documental aí de 20 anos? Ele disse, não me sinto com 69 anos e sou discriminado em razão da minha idade. Pior é que faz sentido. A idade, ela chega de uma forma diferente para todo mundo. O cara parece estar super inteirão aí, né? E existe sim discriminação etária no mercado de trabalho. É muito mais difícil para um senhor de 69 anos conseguir um espaço do que para um cara de 49. Então, assim, a pretensão, ela existe, né? A discussão é se ela é legítima, né? Então, e ele inclusive fala, a demanda é tão legítima quanto uma mudança de nome ou gênero, que é uma coisa que está bem em voga hoje em dia. Porque em ambos esses casos, né, você estabelece uma realidade social, né, em negação a uma realidade biológica, seja a passagem do tempo ou seja, sei lá, a organização cromossômica, né, XX, XY, que determina o masculino e o feminino. E assim, lógico, a gente fala disso como se fosse uma anedota, um negócio que rolou lá nos Países Baixos, na Holanda e tal, mas não é uma discussão isolada. Se você puxar para o Canadá, do nosso premier progressista, o Justin Trudeau, eles quase passaram uma legislação federal sobre, abre aspas, fala protegida. O que é isso? Ela criava uma série de expressões de gênero, né, em especial pronomes, além do masculino e do feminino. Ou seja, além do ele, ela e o do dele e do dela, né? A gente teve já alguns episódios aqui mesmo no Brasil. Você pega aí o colégio Pedro II, né? Lá no Rio de Janeiro, que tinha até um núcleo do PSOL instalado na escola, tem investigação sobre isso. Eles chamam os alunos de alunix, né? Com aquele X, né? Aquele famoso X. Bom, enfim. O professor da Universidade de Toronto, Jordan Peterson, ele falou, esse negócio de fala protegida é um eufemismo, e ele cunhou a expressão de discurso obrigatório, né, o compelled speech, que basicamente quer obrigar as pessoas a usarem determinado tipo de linguagem, que é uma coisa inédita assim, nas democracias ocidentais, né, esse nível de ingerência governamental na vida das pessoas. Mas né? ninguém estava obrigando as pessoas a usarem uma linguagem específica. Não, no caso do Canadá, sim. Mas estava dando a opção de pessoas usarem uma linguagem específica para deixar outras linguagens confortáveis. Outras pessoas confortáveis. Por isso que como era uma legislação que falava de discriminação e direitos humanos, por isso o nome de compelled speech. No caso canadense, se uma pessoa determinasse, se eu chegasse e falasse assim, olha, agora o meu pronome é esse, e havia mais de 30 opções, você tinha uma obrigação de chamar a pessoa daquela forma. E ele disse, olha, se o governo me mandar fazer isso, eu não faço. Eu posso fazer por empatia, eu posso fazer porque é a realidade que se apresenta, né, diante de mim, no caso do transgênero, transexual, esse tipo de coisa que muda o nome social, mas nunca obrigado pelo governo. Mas assim, para mim isso daí é tudo uma grande luta em glória do homem contra a natureza. Bom, de todo modo, acho que vale um alerta, e aí para além dessas questões, sobre um avanço que chega também por causa das tecnologias, que faz com que figuras como esse cara, que tem 69 anos, que está a pleno vigor e etc, se tornem cada vez mais comuns, né? Uma vez em que a gente tem lá na ponta a fusão entre
a biotecnologia e as tecnologias da informação... Botox tá aí faz tempo, né, Você Adams? melhora a capacidade, você consegue fazer com que o ser humano se torne muito melhor, Viva mais, e Existe etc, essas etc, projeções etc. E que aí a vai gente ficar uma vai viver pergunta. muito mais. O que nós vamos... Porque todo mundo questiona, o que nós vamos fazer com as pessoas que estão perdendo o emprego, etc. Um dos questionamentos que se coloca para diante com todos esses avanços é o que nós vamos fazer com essas pessoas que vivem mais. Que Elas vão viver precisam até se os 100 ocupar, anos, e elas daí? precisam estar 69, inseridas em um meu, contexto. vida tá cada Se vez não, boas é, ainda. se não é mudando a documentação, porque há toda uma razão para isso, é claro, para que elas sejam reconhecidas como mais novas, porque não são, mas é para pensar em formas de fazer com que o mundo as inclua. Se o É Bill mais Gates propõe, burocrático. de alguma forma, taxação para aqueles que são substituídos por robôs, é preciso pensar o que fazer com aqueles que vão viver mais, e esses se somarão cada vez mais E no outra passar do coisa, tempo, né? se ele tá com todo esse vigor, 69 é um número cabalístico. Bom, vamos girar o assunto depois dessa.